bom a gente ter um momento só com homens, porque a gente tem um pouquinho mais de liberdade, né? Não é verdade? A gente fica um pouquinho mais, né, livre para falar. Mas eu quero dizer para você, o que eu vou falar hoje, eu creio que você vai ser molhado por algo da parte do Senhor. Eu perguntei ao pastor Júnior, qual é a direção, tem algum tema? Ele disse, não, pastor, fica livre. E o Senhor me deu algo e eu creio que vai nos edificar nessa noite. Primeiramente eu quero falar de uma frase que eu acho interessante, não é? Melhor do que ser um homem conhecido, querido, melhor do que ser um homem conhecido é ser um homem que vale a pena conhecer. Entenderam isso? Melhor do que ser um homem conhecido é ser um homem que as pessoas vale a pena te conhecer, que as pessoas desejem estar junto de você, que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente, não que o distancie, mas que aproxime você daquelas pessoas. E isso é algo que deve ser uma característica dos filhos de Deus, principalmente nós, homens, filhos de Deus, ser aqueles homens onde as pessoas se aproximem da gente, queiram estar perto de mim, perto de você. Não daquela pessoa que quando diz, rapaz, vamos lá onde fulano está, que ela faz misericórdia, que as pessoas não desejem. E para isso eu trouxe hoje para vocês, eu vou falar algo que Paulo fala em Efésios no capítulo 5, sobre um poder que está disponível para o homem de Deus, um poder que está à nossa disposição, desde que eu queira, desde que eu me disponha, desde que eu olhe e diga, eu quero ser isso que a palavra de Deus está dizendo que eu posso ser. E eu vou ler esse texto de Efésios 5, na tradução da Bíblia Nova, da Bíblia Viva, né? Que é para que vocês possam entender um pouco daquilo que eu vou falar nesta noite. Diz assim, Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita seu pai. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume. Versículo 3. Que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer destas coisas. As histórias sujas, as conversas indecentes, as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são mais para vocês. Ao invés disso, relembrem uns aos outros a bondade de Deus e sejam agradecidos. Versículo 5. Podem estar certos disso: o reino de Cristo e o reino de Deus nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso, pois a pessoa gananciosa na realidade é uma idólatra. Ama e adora as coisas boas desta vida mais do que as de Deus. Versículo 6. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar estes pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Amém, querido? Essa Bíblia Viva, eu achei interessante esse texto quando eu li nessa versão. E quando eu olhei, eu vejo que Paulo, ele nos dá uma valiosíssima instrução. Ele traz para nós uma condição de despertarmos para algo, talvez uma coisa simples no nosso dia a dia, talvez algo que eu e você não venha a valorizar, mas Paulo está aqui dizendo que existe um poder disponível para aqueles que, primeiramente, que não praticarem essas coisas, que deixarem, que não se envolverem com isso, mas há um poder disponível que se chama o poder do exemplo. Você já ouviu falar no poder do exemplo? Existe algo, querido, que Paulo diz aqui, olha,
sigam o exemplo de Deus. Existe um poder nisso. E depois ele diz, no versículo 2, ele diz, seguindo o exemplo de Cristo. Então existe um poder disponível naquilo que eu e você nos determinamos a fazer. Existe um poder quando eu faço algo, quando eu expresso algo, quando eu sou algo. Quando as pessoas olham para mim e olham para você, as pessoas não veem você como um homem comum mais. Você que é filho de Deus, que nasceu de novo. As pessoas, quando olham para você, veem você como uma Bíblia ambulante. Elas querem ler em você tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que você é. Então você não representa mais um homem comum. Você não é mais um representante do mundo, você é um representante do reino. E para ser um representante do reino, eu tenho que seguir exemplos. O exemplo de Deus e o exemplo de Cristo. Por quê? Porque eu agora faço parte de um reino celestial. E por fazer parte de um reino celestial, eu tenho alguém que pode me inspirar, que deve me inspirar para ser aqui na terra como ele foi. Então as pessoas não vão olhar para mim e para você, querido, como um homem comum. Não vão esperar de mim e de você uma atitude normal que é comum aos homens que não têm a Cristo. Elas quando olham para mim e para você, elas querem ver um diferencial no falar, no agir e no ser. É por isso que Paulo diz aqui, ele exemplifica aqui e diga, olha, sigam o exemplo de Cristo em tudo que fizerem. O exemplo de Deus em tudo que fizerem. Tal como a criança amada imita o seu pai. Sabe, querido, que eu posso emocionar vocês no falar, mas é meu exemplo que faz você agir. Na sua casa, você pode emocionar sua mãe, seu pai, os seus filhos, a tua esposa, mas o seu modo de ser na tua casa é quem vai determinar quem é você. Porque eu posso até ensinar, mas o que vai prevalecer é o que eu faço. Eu posso até dizer, ser sábio nas palavras, ser ousado nas palavras, mas a minha atitude e como eu ajo, como eu faço e como eu reajo é o que vai prevalecer dentro da minha casa. Está entendendo? Então existe um poder no exemplo. Eu posso trazer as pessoas para perto de mim com o meu exemplo, nem com muito falar. Você pode estar dizendo, ainda bem, porque eu sou tímido no falar. Podemos ser tímidos no falar, mas temos que ser ousados no praticar. Está entendendo? Não precisa muitas palavras, não precisa ser eloquente. Você precisa ter uma vida decente em Cristo. Ser um homem respeitável onde você entrar e quando você sair. Ser homem, querido, é você representar você mesmo. É você ser um representante sabendo quem você é. Porque não adianta nós termos conhecimento do que tudo que a palavra de Deus diz, tudo aquilo que a palavra de Deus fala, mas se eu não tenho atitudes correspondentes, se eu não pratico a palavra, é em vão aquele conhecimento que você tem. O importante, queridos, é que quando Paulo fala nesse poder do exemplo, existem princípios que nós devemos colocar em prática. Eu preciso entender que eu preciso fazer algo, eu preciso me determinar para algo, para que eu seja aquilo realmente que a palavra de Deus diz que eu sou. Porque não adianta você dizer, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou, eu tenho o que a palavra de Deus diz que tenho, eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Não adianta você dizer se você não pratica, e se você não acolhe como senão a palavra de Deus e coloca isso em prática. Você desenvolve essa condição. Porque não é só ouvir com os ouvidos, é acolher com o coração. É estar disposto a fazer algo. Você não foi chamado para ser uma marionete no reino de Deus. Você foi chamado para ser um rei sacerdote. Você foi chamado para reinar. Você não foi chamado para ser um figurante.
Você foi chamado para viver uma vida abundante, mas em Deus. E eu preciso começar a desenvolver princípios que me coloquem nessa postura de que eu seja um exemplo e que meu exemplo transforme vidas. Seja um transformador de vidas, irmãos, como pelo teu exemplo, naquilo que você fala, naquilo como você age e reage às situações. Aqui em Mateus 7, versículo 12, o Senhor Jesus nos dá um princípio para aqueles que querem desenvolver o poder do exemplo. Ser o poder, exercer esse poder. Ele diz: olha, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. É interessante aquilo que o Senhor Jesus ele traz como instruções para a nossa vida. Tudo que você quer que os outros lhe façam, faça você. Tudo que você deseja que as pessoas façam para você, faça primeiro. Seja o exemplo. Você, quando você é o exemplo, você se determina e faz, aquela pessoa se constrange por aquilo que você está fazendo e ela começa a fazer também. Seja um influenciador, irmãos. Nós precisamos ser influenciadores, não distanciadores das pessoas. As pessoas não podem se estar distanciando da gente. As pessoas têm que estar desejando estar junto da gente. Nós temos um conhecimento que não é natural, é sobrenatural. E temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos dá habilidade e nos conduz para isso. Mas eu preciso desenvolver algo. Eu preciso colocar esse princípio em prática. Porque se eu não praticar, irmãos, você vai passar a vida toda enganando a você mesmo. Não tem coisa pior, deixa eu dizer para você, irmão. Não tem coisa pior você pensar que é o que nunca foi. Está entendendo? Você pensa que é, mas as pessoas dizem: ele nunca foi isso, ele nunca chegou a isso. Não tem coisa pior. Você vive um engano, enganando a si mesmo. É melhor você ser realista. É melhor você procurar viver conforme aquilo que você tem instrução da palavra de Deus. Faça primeiro. Quantos casados tem aqui? A maioria é casada. Você não é casado, você vai começar a aprender também alguma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que não ficou aqui. Amém. Então, casamento, querido, são para homens. Homens, grandes homens. Casamento é para homens grandes. Você pode dizer homens de estatura grande? Não. Homens musculosos? Não. Eu não estou falando de estatura, não estou falando de um condicionamento físico. Homens grandes, eu estou dizendo para homens maduros. Casamento é para homens maduros, homens grandes. Homens imaturos, infelizmente, eles não desenvolvem o que é o princípio de um casamento. Eles não assumem os princípios de um casamento. Um homem maduro, egoísta, mas o homem maduro, ele sabe por que se casou, ou para que se casou. O homem maduro, ele é aquele que conquista todos os dias a mesma pessoa. Qual é a mesma pessoa? A tua mulher, irmão. O homem maduro, o homem consciente da sua responsabilidade, ele conquista a pessoa amada todos os dias. Nós homens precisamos aprender isso. Nós homens, nós somos muitos grosseiros. Somos muitas vezes egoístas no nosso relacionamento conjugal.
Nós muitas vezes ferimos as nossas esposas. Muitas vezes ela diz algo e nós rebatemos com uma forma de falar que agride as esposas. Eu quero perguntar para você, ainda bem que elas não estão aqui, qual é a nota que tua esposa daria ao relacionamento entre vocês dois? Qual seria a nota que ela daria? Será que essa nota que ela daria a você, se ela dissesse para você, ia estar com a sua expectativa ou ia decepcionar você? Se a gente pedisse para ser sincero, no relacionamento diário entre marido e mulher, como é que você está se relacionando com a tua esposa? Você está procurando ser um exemplo de atrair para perto, ou você está sendo um exemplo, afastando a tua esposa e começando uma separação invisível entre vocês? Porque separação, querido, não é somente quando um sai de um canto para outro. Existe separação dentro de casa. Existe casais separados dentro de casa, convivendo juntos, mas não tem mais alegria no coração, não tem brilho no olho. Porque muitas vezes, porque eu e você não sabemos mais conquistar aquela pessoa que se colocou ao nosso lado, que um dia disse: eu quero estar junto com você. Nós precisamos pensar nisso, porque a vida não só me diz a mim, não só sou eu tenho uma casa, tenho uma família, e se eu tenho uma casa e uma família, eu tenho que ser um referencial para naquela casa. Sabe, querido, é na nossa casa que nós nos conhecemos. É na nossa casa, é na tua casa que a mulher disse: eu conheço quem é você. E muitas vezes ela disse: não estou te conhecendo hoje. Já aconteceu isso com você? Dela olhar para você e dizer: eu não estou te conhecendo hoje. Porque é na nossa casa onde acontecem as maiores experiências espirituais e naturais no relacionamento. É na nossa casa onde eu me mostro quem eu sou verdadeiro. E não existe máscara. Quando eu falo para as mulheres, eu digo: não existe maquiagem. Para nós homens, não existe máscara. Nós somos o que somos. E muitas vezes nós expressamos aquilo que somos de dentro. Temos que ter cuidado com isso. Você, no lugar de estar atraindo aquela pessoa para perto de você cada vez mais, não é porque você tem 10 anos de casado, 5 anos de casado, 20 anos de casado, eu tenho 31 anos de casado. Mas hoje eu sei muito mais do que eu sabia antes. E hoje você tem um privilégio de estar tendo a oportunidade de conhecer mais e mais de você. E a instrução de Deus para você, para que você possa conviver e viver bem, e viver uma felicidade dentro da tua casa. Pelo menos um relacionamento satisfatório, onde haja uma comunicação, onde você possa se comunicar, onde você possa trazer para perto a tua esposa, onde ela se sinta satisfeita quando você chega em casa. Essa disposição, minha e sua, se nós não pudermos ser exemplos na nossa casa, nós não somos exemplo fora não, querido. Nós somos objetos do Paraguai. Você sabe o que é um objeto do Paraguai? Falsificado. Mas para que eu seja real, original, eu tenho que começar na minha casa. Eu tenho que ser dentro da minha casa, para quando meu filho olhar para mim, eu quero ser igual ao meu pai quando crescer. Por isso que Paulo diz: imitadores dele como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Porque Deus não tem, quando você olha para Deus, Deus não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha, onde você possa dizer uma falha em Deus. Claro, nós não somos perfeitos, nós vamos ter nossas falhas, mas eu posso ser um exemplo dentro da minha casa. Certa vez eu vi uma história de um homem que ele dizia assim: filho, leia a Bíblia, filho. Você precisa ler a Bíblia, crente, leia a Bíblia.
Aí ele disse: pai, por que o senhor quer que eu leia a Bíblia, se o senhor não lê a Bíblia? Não era porque aquele homem não lia a Bíblia. Aquele homem deixava o filho dormir. Quando o filho dormia, ele ia orar e ia ler a Bíblia. Mas o filho não via o pai lendo. Isso quer dizer, o filho não via o pai fazer, e o pai estava querendo que ele fizesse. Na nossa casa, aqueles que estão conosco precisam ver você fazer, para que você possa exigir que eles façam. Por isso que o Senhor Jesus disse: faça primeiro. Está entendendo? E aquele homem foi que fez, para que o filho começasse a ler. Mudou o horário. Ele agora lia e orava na presença do filho. E com pouco tempo estava o filho junto com o pai lendo a Bíblia. Existe um poder, queridos, no exemplo. Nós não podemos subestimar o poder do exemplo. Essa vida de Deus em nós nos dá uma responsabilidade ainda maior. Porque o mundo lá fora, tanto faz estar com uma hoje como estar com outra amanhã. Tanto faz estar envolvido em qualquer outra coisa lá fora que não seja digno. Hoje não existe mais essa responsabilidade de manter um caráter e os princípios. Lá fora não existe mais isso. Então viver no mundo é fácil demais. Viver na condição mundana é fácil demais. É só se deixar levar por aquilo que o mundo apregoa. Mas você está ouvindo, você já ouviu uma palavra, você tem conhecimento de uma palavra, e você sabe que você não faz mais parte desse reino. Então você não pode mais ser uma Maria que vai com as outras. Ou um Mário, né? Maria não, Maria é mulher. Vamos dizer, um Mário que vai com os outros. Está entendendo? Não, irmãos. Deixa eu dizer para você, você pode aceitar assim: pastor, mas o senhor não sabe como é minha vida, como foi minha vida. Deixa eu dizer para você, eu vou revelar aqui para você. Você não sabe onde eu me converti. Não, pastor, deve ter sido numa igreja, geralmente, ou num culto, né? Ou numa reunião. Deixa eu dizer para você, não foi. Eu participei de uma reunião de SCC. Eu fui para essa reunião porque eu tinha traído minha esposa. Eu estava numa condição do meu casamento para se acabar. E meu irmão me chamou, era a quinta vez que ele me chamava para uma reunião dessa. E eu disse: não vou, cara. Eu tenho minha cerveja no sábado à tarde com meus amigos. Tenho meu racha no domingo de manhã. Quando eu saio do racha, vou tomar minha cerveja. Quando eu cheguei em casa, tenho o meu sono. Tu é doido? Tu acha que eu passar um final de semana dentro da igreja? Não estou doido não, cara. E aquela reunião eu rejeitei. Só que quando ele ia saindo, eu tive uma brilhante ideia. Eu me lembrei que minha esposa, a gente estava brigado, estava praticamente para se separar, porque não era a primeira vez que eu aprontava. E eu disse: rapaz, se eu for para isso, ela vai pensar que eu estou ficando, querendo me ajeitar, e depois eu continuo fazendo escondido. Eu disse: fulano, vem cá, eu vou participar desse negócio. E eu fui participar. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é uma semente. E eu passei aqueles dias lá. Depois daqueles dias, tinha as reuniões periódicas, e eu deixei passar uns 10 dias, 15 dias, e comecei a sair com uma pessoa que ela passava na minha loja. Minha esposa estava lá, aquela pessoa passava, ela balançava, dava um sinal que estava combinado eu entre eu e ela. Eu dizia: minha filha, fica aí que eu vou aqui no banco resolver uns problemas, e daqui um pedaço eu volto. Lá no banco, lá no centro mesmo, o que tem é motel, é prostíbulo, o que tem muito lá no centro. E eu ia e me prostituía com aquela mulher lá. Só que depois que eu comecei a prestar atenção, que toda vez que eu saía de um prostíbulo daquele, eu me deparava com um versículo da Bíblia. Eu sempre, toda vez, 3 vezes seguida, eu me deparei com um versículo na Bíblia. Eu dizia: oxe, o que é isso? O que é isso? Só que na quinta vez, quando eu entrei naquele quarto, daquele motel, com aquela mulher,
ela se despiu, ela ficou em cima da cama lá me esperando, e eu fiquei em pé olhando para ela. E ela disse: vai vir não, é? Aí eu disse: por que isso? O que está acontecendo com você? Acho que eu não posso fazer mais isso não. Mas por que você não pode fazer isso mais? Você não faz toda vez? Por que você não pode? Acho que eu sou crente, e crente não faz isso não. Confessei Jesus naquele lugar, meu irmão, num quarto de um prostíbulo. Naquela hora ela vestiu a roupa e disse: tá certo. Ela vestiu a roupa, saí e paguei o quarto. Daquele dia em diante eu nunca mais me prostituí. Há condição de mudança? Sim. Quando você acolhe a semente que é lançada no teu coração e você deixa-se levar por aquela semente, você vai ver que mudanças vão ocorrer. Meu irmão, eu saía com mulheres que muitas vezes eu olhava para aquela mulher e olhava para mim, eu tinha nojo de mim. Digo: como eu tenho uma mulher que eu amo, bonita, que me ama, que não me trai, e eu saio e faço isso. Muitas vezes somente o desejo carnal que prevalecia, por ser homem, para chegar numa reunião depois de um racha e dizer: saí a semana, dei duas. Que coisa triste e vergonhosa. Mas graças a Deus, o Senhor me libertou de tudo isso. E naquele quarto eu reconheci que existia um Salvador, do qual deu a vida por mim, do qual Ele levou na cruz do Calvário os meus pecados. E naquele momento eu estava liberto de um mal que me acometia e que ia acabar com minha família. Porque deixa você, querido, não é uma só separação entre o marido e mulher, não. As consequências vêm sobre a tua casa, sobre os teus filhos. A consequência é bem maior do que você pensa. Casamento é para homens grandes, homens maduros, que sabem conquistar a sua esposa todos os dias, que sabem conquistar os seus filhos todos os dias, que sabem conquistar a sua casa todos os dias. Você precisa entender isso, querido. É na tua casa onde começa o teu ministério, é na tua casa onde começa a tua vida espiritual, é na tua casa onde começa tudo, e também é na tua casa onde tudo termina. Valorize a tua casa. Eu não estou falando de uma casa material, porque essa você compra onde você quiser, talvez financiado e tudo. A casa que eu estou falando é no lar. Valorize o seu lar, porque você é o cabeça, você é o homem, você é o responsável. Está entendendo? Você é o sacerdote do lar. Você não é o sacerdote da tua mulher, você não é o sacerdote do teu filho, porque o sacerdote da tua mulher e do teu filho é Jesus. Mas você é o sacerdote do lar. É você que emana espiritualmente dentro de casa. Então, para que você possa ter influência dentro de casa, você precisa ser primeiro algo que influencie, alguém que influencie. E precisamos viver essa vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos. Deixa eu ver aqui Aleluia. Acontece muito algo em nosso relacionamento. Por que casamento é para homens grandes, homens maduros? Homens maduros, eles sabem, eles assumem e sabem a responsabilidade que têm. E como eles assumem e sabem a responsabilidade que têm dentro do seu casamento, dentro do seu lar, eles agem e reagem numa condição de maturidade, equacionando todas as coisas, buscando juntar a família, não é separar. O imaturo egoísta, ele procura os seus próprios interesses, mas o homem maduro, ele traz para perto as pessoas. Ele traz para perto, mesmo que você seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas naquele momento, por você ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você está trazendo para perto as pessoas.
Muitas vezes temos que sacrificar, queridos, em algumas áreas de nossas vidas. Temos que ser piedosos e temos que ser homens valorosos, que as pessoas olhem para a gente, que olhem para a minha casa e olhem para a tua casa e digam: ali é uma casa de crente, ali é uma casa de homem e mulher de Deus. Aquela família, rapaz, é algo tremendo, porque eles veem em mim e você essa expressão. Amém, queridos? Então, eu não posso ser egoísta, porque o egoísta, a própria palavra de Deus diz que busca seus próprios interesses, aquele que se isola. Esse isolamento, querido, não é esconder. Aqueles que se isolam buscam seus próprios interesses. Esse isolamento é uma pessoa que é egoísta, que ele busca somente aquilo que é interesse dele. Deixa eu dizer para você, conheço pessoas que estão dentro da igreja, casadas há mais de 30 anos, que são homens imaturos, vivem numa igreja, participam de eventos de igreja, mas são homens imaturos dentro de casa. Sabe por que estão casados? Porque tem uma mulher de Deus. Sabe por que aquela família está de pé? Porque existe uma mulher de Deus dentro daquela casa. Quando existe um homem imaduro e existe uma mulher imatura, não prevalece a família, porque cada um busca os seus interesses. Eu preciso entender que eu tenho um princípio de Deus que eu preciso cumprir, para que eu seja exemplo, para que haja um poder na minha vida, para que as pessoas venham para perto e se sintam satisfeitos em estar conosco, irmãos. Amém, queridos? Interessante, queridos, que essa busca pelo eu, pelo meu, não é nosso, é meu, não vem de hoje. Essa busca, essa imaturidade do homem não vem de hoje. Nós vemos desde o início, lá quando Adão e Eva pecaram, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, pecaram, caíram em transgressão, desobedeceram a Deus. E quando Deus vem na viração da tarde para ter comunhão com Adão, Adão se esconde e Deus diz: Adão, onde tu estás? E Adão aparece e diz: olha, Senhor, eu vi que estava nu, me escondi, tive medo, me escondi, Aí Deus faz e diz: quem foi que te disse que você estava nu? Porventura você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que é que Adão diz? A mulher. O imaturo, ele não assume as responsabilidades dos seus erros, daquilo que faz. O imaturo, ele joga sempre a responsabilidade nos outros, por aquilo que ele pratica. Está entendendo? Muitas vezes, se você dizer assim: mas pastor, maturidade não alcança, com a idade, não é com a idade que se alcança uma maturidade. Alguns estudos, se você for olhar na internet, diz isso, mas não é comprovado cientificamente. Eu li um estudo sobre isso, que o homem adquire uma maturidade com 54 anos. 54 anos? Se ele casar com 20 anos, depois de 24 anos é que ele vai ser maturo? Não, meu irmão. O homem, ele adquire uma maturidade quando ele reconhece as suas responsabilidades. Está entendendo? Quando ele reconhece as suas responsabilidades e a coloca em prática. Esse é um homem maduro, que ele sabe qual é o que deve fazer, o que deve praticar, como agir, como ser. Então esse é um homem maduro. O imaturo, ele vai se colocar numa condição que os outros sempre serão responsáveis por aquilo que ele faz. Analisa você mesmo hoje. Você é um homem maduro? Ou você precisa amadurecer um pouco? Ou você ainda está com atos imaturos dentro da tua casa, no teu dia a dia? A palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Eu não posso examinar você, meu irmão. Deus está te dando uma palavra para que você possa examinar você mesmo, você possa olhar para dentro, e para que você possa melhorar, e você possa alcançar um nível
onde o poder de Deus vai exalar na tua vida. Esse poder do exemplo de um homem de Deus, de um pai que conhece a Deus e vive praticando a palavra. Aleluia, glória a Deus. Hoje o mundo, ele é um mundo egoísta. Todos nós vimos todos os comentários, os noticiários. Você vai ver que as pessoas só estão buscando cada um os seus interesses. Não vou nem falar em político porque não dá raiva. Cada um busca os seus interesses. E esse interesse, infelizmente, não tem pavimentado um caminho do qual Deus preparou para a gente. O egoísmo, o egocentrismo, o individualismo não tem pavimentado esse caminho. Porque eu preciso, irmão, deixa eu dizer para você, eu preciso pegar a palavra de Deus, me apegar com mais firmeza às verdades que eu escuto. Eu preciso acolher com mansidão essa palavra e trazer para quê? Para que eu pavimente um caminho seguro. Porque não é na tua sabedoria, não é na tua habilidade que você vai conseguir as coisas. É na habilidade dele, é na sabedoria dele, em você, através de você, que você vai expressar as coisas. Sabe por que nós estamos passando por momentos difíceis? É lógico, é visível que a palavra de Deus, nós passaremos por momentos difíceis, mas estamos passando por momentos mais difíceis porque nós não estamos nos entregando como deveríamos nos entregar àquilo que Deus tem falado, àquilo que Deus tem instruído. Nós temos ouvido a palavra de Deus, irmãos. Quantos de nós aqui não participam de encontros? Quantos de nós não participamos de reuniões em família? Temos ouvido cada vez mais instruções da parte de Deus, mas eu quero dizer para você, você pratica? Você se analisa para ver se você realmente está naquela condição? Na tua casa há um favorecimento porque você é um homem de Deus? Os seus são favorecidos porque você é um homem de Deus? Ou você é um homem de Deus porque vem à igreja? Ou porque frequenta um templo? Aleluia. Deixa eu ver o que Paulo diz aqui em Timóteo. 1 Timóteo 4, 8 ao 12. Nós já estamos perto de encerrar. 1 Timóteo 4, 8 ao 12. Paulo a Timóteo, essa carta a Timóteo, ele diz: olha, o exercício físico é pouco proveitoso, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Essa é a afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque todos temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Timóteo, o exercício físico é pouco proveitoso. Por que ele está dizendo isso? Não é porque exercício físico ele esteja condenando. Não, é porque Timóteo era um jovem. Ele é pouco proveitoso, Timóteo, mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Tem promessas da vida no presente e no futuro. A piedade. E ele estava dizendo: olha, vai, eu te ordeno, ensine todas essas coisas que você tem aprendido. Ninguém despreze você por você ser jovem, mas seja um exemplo. Sabe, querido, nesse momento aqui de Timóteo, quem era sábio, era tido por sábio, eram aquelas pessoas que eram idosas. Está entendendo? E Paulo estava dizendo a um jovem: vá, ensine e ordene tudo isso que eu estou dizendo para você, que você tem aprendido, aqueles homens,
Agora, para você conquistar aqueles homens, para que você chamar aqueles homens para perto, seja um exemplo. Ele não disse seja ousado na palavra, ele disse ensine, ordene o que você tem aprendido, mas seja primeiro um exemplo. Você vai trazer as pessoas para perto se você for um exemplo. As pessoas vão te ouvir se você for um exemplo. Porque não adianta você falar se você não vive. Não adianta você expressar algo exortando, condenando, chamando a atenção, se você não pratica aquilo que você fala. É um zero à esquerda, querido. Você não vai ter voz. Voz que eu estou dizendo assim, é poder para influenciar aquelas pessoas. Primeiro, um homem de Deus, ele vive, ele é um ser que vive a palavra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu gosto de eu posso dizer para vocês, eu fui criado num lar onde meu pai nunca foi exemplo de pai, nunca foi exemplo de um marido. Ele nunca foi um referencial nessas áreas para mim. Para você ter uma ideia, querido, quando ele saía comigo, ele me chamava para sair com ele. Ele dizia, me chame de, vamos dizer um nome aqui, Roberto. Me chame de Roberto. Eu não chamava ele de pai quando eu saía com ele. Sabe por quê? Porque ele me apresentava como sobrinho dele para as moças. Esse era meu pai. E tanto é, querido, que ele foi me ensinando a chamá-lo pelo nome, que eu não consigo chamar de pai. Quando eu chamo ele pelo nome dele, é como se eu estivesse dizendo pai. Mas ele me condicionou de um modo que eu não consigo. Não é que eu não consigo, é porque não sai. É porque eu estou condicionado. Quando eu vou dizer pai, Deus sai o nome. Está entendendo? Então, existe um poder naquilo que você ensina a teu filho. Existe algo valioso quando você celebra junto com ele que você é o pai dele, que você é um representante acima de tudo, acima de todos, você é o pai dele. Minha mãe sofreu muito, meu, porque não podia passar uma pessoa que trabalhasse na minha casa que meu pai não desse em cima, que minha mãe não pegasse meu pai traindo ela. Esse era o referencial que eu tinha de pai da minha casa. E foi esse referencial, esse exemplo que eu coloquei na minha casa. Não que eu não valorizasse meus filhos. Não, meus filhos eu dizia. Não, meus filhos, onde ele eram meus filhos. Mas eu não respeitava minha esposa. Eu não respeitava a minha casa. Eu não respeitava o meu lar. Eu traía a minha esposa. Está entendendo, irmãos? Isso numa fase onde eu não conhecia o Senhor Jesus. Mas depois eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus, querido. Que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez nova. Agora eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa contemplamos uma vida em Cristo. Hoje eu posso dizer, eu tenho meus filhos guiados nessa condição. Eu posso dizer hoje, eu amo minha esposa hoje muito mais do que eu amava antes. E eu peço todo dia, Senhor, que eu ame mais minha esposa, que eu compreenda mais a minha esposa. Pensa que é fácil? Não é fácil não. Não é não. Você sabe, querido, deixa eu dizer para você, teve uma época na minha vida, ainda tem 2 minutos ali, dá para a gente fazer, deixa eu contar só isso. Teve uma época na minha vida que eu não aguentava a minha esposa. Minha esposa é daquela que ela chega em casa, aí bota o celular num canto, aí sai, depois diz, cadê meu celular? O que eu sei? Tu não viu meu celular? Não vi não, minha filha.
Eu tenho que dar conta do que ela faz. Ela tem uma mania, irmão, deixa eu dizer para você. Ela vai na cozinha, então ela vai preparar alguma coisa. Se tiver 6 portas de armário, ela abre todas 6. Fica tudo assim, fica aberto em cima, fica aberto embaixo. Ela bota vasilha por tudo que é canto. E isso começou a me irritar. Eu chegava em casa, aí via aquilo ali, minha filha, olha, a porta foi feita para abrir e fechar. A gente abre e fecha, porque eu trabalho com retífica, as ferramentas é tudo no lugar. Tirou, tem que botar. Então eu sou condicionado para isso. Tirou, tem que botar. Ela não, ela tirou e deixa. Então começou a irritar. E uma vez eu cheguei meio estressado em casa, estava aquelas portas, eu digo, filha, essas portas foi feita para fechar. Qualquer dia você vai terminar machucando a porta com sua cabeça. Ela teve um susto comigo. Não está certo, está certo. E pronto, agora dei um jeito. No outro dia que eu cheguei, estava lá as portas do mesmo jeito, tudo aberto. Qual foi a minha atitude? Sabe o que é? Agora eu vou ajudar ela. Eu cheguei em casa, fui aproveitar. Ela estava na pia, tinha um armário aberto, eu chegava por trás, no cangote, fechava os armários. Muitas vezes aconteceu algo mais, então eu ganhava com aquilo. Eu tirava proveito, comecei a tirar proveito. No lugar de me irritar, eu tinha prazer. Está entendendo? É você saber condicionar, saber se mover na tua casa. Mas para isso precisa amadurecer, irmãos. Homens grandes são homens maduros. São homens que reconhecem as suas responsabilidades dentro da sua casa. Amém? Obrigado, querido.